Agora, com a saída das crianças, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos dos versículos 19 até o 24. Mas a gente não vai ler agora, pode deixar aberto aí no seu colo, no seu celular, no seu tablet. Eu lhe convido a orar neste momento. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que nos dá o entendimento sobre ela e que nos conduz também, Senhor, à proclamação fiel dela, Pai. Te pedimos que teu Santo Espírito, portanto, haja livremente neste momento, continue agindo, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas, mas especialmente agora na proclamação da palavra, nos dando, Senhor, o entendimento, nos ajudando, Senhor, a compreender como aplicar o que a tua palavra fala às nossas vidas pessoais, cada um aqui, Senhor, possa chegar nessa compreensão. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, nós vamos entrar num tema aqui no Sermão do Monte. Nós estamos na igreja numa série de sermões sobre o Sermão do Monte. Esse é o nosso 15º sermão, inclusive, sobre o Sermão do Monte. Estamos chegando aí no final. Mas Jesus trata de um tema aqui que nós já falamos aqui na igreja, com outros textos, ou quando nós tratamos no Sermão do Monte sobre a ansiedade, sobre as preocupações da vida, nós tocamos aqui nesse texto, falamos dele de alguma forma, porém de uma forma um tanto mais rápida. Hoje nós vamos nos debruçar realmente sobre ele, que é sobre a forma como nós lidamos com o dinheiro. Esse é um assunto que a Bíblia traz, não só aqui, mas como já mencionei, em vários outros trechos, através de, inclusive, de parábolas, Jesus trata desse assunto. Inclusive, há não muito tempo nós entramos nessa questão quando nós falamos aqui da parábola do filho pródigo. Eu não sei se você se lembra da parábola do filho pródigo. Quem aqui se lembra da parábola do filho pródigo? Só para... que é uma parábola bem conhecida, mas é aquela história do filho mais novo que pede a antecipação da herança, e ele pega o dinheiro do pai, os bens do pai, vai para longe, dissipa tudo aquele dinheiro, passa necessidade, e ele dissipa o texto diz, o irmão diz que ele dissipou com prostitutas, viveu de forma irresponsável, imoral, né? E depois ele cai em si, e volta para a casa do pai depois de ter perdido tudo. Mas quando a gente falou aqui dessa parábola, é interessante a gente notar como aquele rapaz ele só tomou uma atitude em relação ao pai, ele só decidiu, eu vou me embora. Eu não quero mais saber do meu pai. Quando ele conseguiu perceber que o dinheiro, os bens do pai, poderiam lhe dar uma suposta autonomia, poderiam lhe dar independência. Ele decide ir para longe do pai quando ele encontra o dinheiro como um substituto do pai. A presença do pai já não é importante. O pai em si já não é importante. Mas se eu conseguir recursos, eu consigo viver longe do pai. Então veja que o caminho de ir embora deste filho, ele começa muito antes de ele realmente sair da casa. Começou no coração, na forma como ele lidava com o dinheiro, como ele valorizava o dinheiro no coração. E a parábola ela avança e é interessante que a forma como ele gastou o dinheiro, então a forma como ele valorizou o dinheiro já falou alguma coisa. E depois a forma como ele gastou o dinheiro, como ele usou o dinheiro, revelou ainda mais. A forma como ele pegou aquele recurso
e usou com aquilo que não agrada a Deus, mostrou que ele estava perdido. Ele não estava perdido simplesmente porque ele foi para longe, porque ele foi irresponsável com o dinheiro, administrou mal os recursos do pai, não. Mas ele estava perdido porque ele usou os recursos para viver uma vida depravada, uma vida libertina, uma vida dissoluta, uma vida distante e independente do pai. Então, a forma. Onde é que eu estou querendo chegar aqui? Relembrar aqui. A forma como ele lidou com o dinheiro revelou o que havia no seu coração. A forma como ele usou os seus recursos revelou o que é que ele realmente valorizava, o que é que realmente lhe dava prazer, o que é que ele realmente queria, o que é que ele realmente buscava. Conseguem perceber isso? E também é possível notar que aquele filho, então, até aquele momento em que ele perde tudo e cai em si, ele nunca tinha realmente valorizado o pai. Ele não queria o pai. Ele queria o que o pai dava. Ele queria os bens do pai. Ele queria os recursos do pai. Ele queria um meio para alcançar o que o seu coração amava e que não era o pai. Então, no texto de hoje que nós leremos, Jesus faz alguns alertas importantes que se relacionam com esse tema que a gente já viu na igreja dentro dessa perspectiva. Se você não viu, não estava presente nesse domingo ou não lembra, você pode até depois procurar aí no YouTube, no canal da igreja. Se tiver lá, não lembro se está. Mas Jesus traz aqui aplicações diretas para as nossas vidas sobre a forma como nós lidamos com o dinheiro. E aqui eu não quero simplificar demais o assunto. Então, entenda, Jesus não está condenando o dinheiro em si. A Bíblia não faz isso. Estou dizendo isso porque às vezes as pessoas pegam o assunto, deixam toda a complexidade do assunto de lado, diz que o dinheiro é mau e condena todo mundo que tem dinheiro. Inclusive tem religiosos que por conta disso fazem voto de pobreza. Por conta disso e outras razões, mas alguns porque veem uma maldade intrínseca no dinheiro. A Bíblia não trata os bens materiais como algo mau. Então a gente tem que ter isso aqui em mente de forma muito tranquila. Inclusive, em muitos momentos, a Bíblia apresenta a provisão material como bênção de Deus. Deuteronômio 18 vai dizer, 8:18, o Senhor é quem dá forças para adquirir riquezas. Provérbios 10:22 vai dizer, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Eclesiastes 5:19 vai dizer que quando Deus concede bens e permite que alguém desfrute deles, isso é um presente que ele dá. Então a Bíblia não condena bens por si só, dinheiro por si só. Mas a gente tem alguns textos mais interessantes e algumas advertências à forma como se lida com o dinheiro. Lá em 1 Timóteo, por exemplo, 6:17-19, Paulo lá não manda que os ricos deixem de ser ricos. Quando ele traz uma exortação aos ricos. Mas ele ordena que não sejam arrogantes, que não coloquem sua esperança na riqueza, que sejam generosos, que estejam prontos para repartir. E a Bíblia sempre apresenta contrapontos em relação ao dinheiro. E aqui é onde a gente precisa se aprofundar e ter cuidado. Por exemplo, Paulo, também lá em 1 Timóteo 9:10, diz: no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Então veja, os bens não são um problema em si, o dinheiro não é um problema em si, mas aqui já começaram alguns problemas.
E ele continua: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Então, já começamos aqui a construir alguma coisa. A raiz dos males é o dinheiro, nesse texto? Não. É o quê? O amor ao dinheiro. Então, o que a gente pode perceber de imediato, aqui entrando já no tema, é que não é pecado trabalhar, buscar um bom emprego, querer passar no melhor concurso que pague bem. Não é pecado querer abrir a sua empresa e prosperar financeiramente. Não é pecado procurar um emprego melhor, uma promoção. Não é pecado prosperar financeiramente. Não é pecado prosperar honestamente. Não é pecado administrar bem a vida a partir dos recursos que Deus lhe dá. Não é pecado você comprar uma casa. Não é pecado você viajar, descansar. Não é pecado você oferecer oportunidades melhores para os filhos. Não é pecado você crescer financeiramente e desfrutar com gratidão de tudo aquilo que o Senhor tem lhe concedido. Então, o problema não é ter dinheiro nas mãos. O problema é quando o dinheiro começa a nos ter. O problema é quando o dinheiro começa a ocupar um lugar no coração que pertence somente a Deus. O dinheiro pode nos ajudar a viver, mas quando ele ocupa um lugar errado nas nossas vidas, ele nos leva a viver para ele. Esse é o grande problema aqui. E o dinheiro, ele muda nossos desejos, muda nossos olhos, muda nossa agenda, muda a forma como nós enxergamos as pessoas, quando ele está ocupando o lugar errado nas nossas vidas. Muda até a forma como nós nos relacionamos com Deus. E é sobre isso que Jesus está tratando aqui, nesse texto que leremos agora, no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, 19 a 24. Vamos ler? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, Jesus começa aqui dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra. Tesouros aqui nesse mundo, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Perceba que Jesus aqui, ele não está falando sobre ter coisas. Tenha isso em mente. Jesus está falando aqui sobre juntar tesouros. Existe uma diferença entre possuir algo, ter algo e ter aquilo como tesouro. Existe uma diferença grande nisso. Tesouro é aquilo que ocupa um lugar especial no coração, que tem um valor especial
maior do que outras as coisas para nós. É aquilo que vai ganhando peso dentro de nós, ocupando espaço dentro de nós. E em torno daquilo ali, a gente começa a viver a nossa vida, a gente começa a girar nossas preocupações, nossos desejos, nossas satisfações, nossos esforços começam a ser voltados para a preservação, o cuidado, a entronização daquilo ali. E nós temos uma enorme tendência a transformar o dinheiro e o que o dinheiro pode dar em tesouro. Veja, é até quando a gente fala de tesouro, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro. Não é outra coisa. E aí veja, dinheiro importa. Vivemos numa sociedade que tem um sistema capitalista. Se você não puder comprar sua feira no final do mês, você vai passar necessidade, humanamente falando. Ou não vai? Quando chega a hora de pagar o aluguel e você não tiver dinheiro para pagar por 6 meses, o dono do apartamento vai dizer: tudo bem, continue? Então, trabalho importa, provisão importa. A gente não deve tratar dessas coisas de maneira ingênua. Quem tem conta para pagar sabe que neste mundo o dinheiro faz parte da vida. Quem tem filho para sustentar sabe. Quem já passou por aperto financeiro sabe o quanto a provisão, o material faz diferença no dia a dia. Então a gente não pode, volto à questão, chegar num ponto em que a gente vai demonizar o dinheiro em si, quando muitas vezes, por exemplo, ele é tratado até como bênção por Deus. Deus abençoa pessoas na palavra, dando bens, dando recursos. Nós temos diversos exemplos disso. Ah, então, o problema aqui não é esse. E a gente não deve achar, portanto, que toda pessoa que é fiel a Deus deve necessariamente estar passando por necessidade o tempo todo, para ser mais crente, para ser mais fiel. Eu até recentemente vi um vídeo na internet que vale a pena contar aqui, a memória não vai ajudar, mas era uma sátira de um membro de uma igreja chegando na casa de um missionário. E ele chega lá com uma pranchetinha na mão e diz: a igreja me mandou aqui para ver como é que você está vivendo. Aí ele vai na sala, uma TV de 42 polegadas, né? Faz aquela cara assim. Aí vai no quarto, opa, 2 TVs, uma na sala, no quarto. Aí você é missionário. Você não pode ter 2 TVs, não. Aí faz uma cara lá assim de reprovação. Aí ele abre os armários. Ó, você tem comida aqui para mais de um mês. Não, aí não dá não, não é assim não. E tem lanche. Não é só feijão e arroz, não. Não. Aí vai lá, preenchendo o formulário. E aí segue lá com várias situações desse tipo. Como se... Dá para entender o que eles estão criticando ali de uma forma engraçada, né? Que o fato dele ser crente, dele ser missionário, ele tinha que estar na miséria. Ele tinha que estar ali ah, passando necessidade, senão a igreja ia parar de... A igreja que estava avaliando lá ia parar de contribuir no sustento daquele missionário. Claro, estamos aqui falando de equilíbrio, tá? Eu não estou aqui defendendo que ele deve esbanjar bens, não. Mas estou demonstrando uma outra distorção errada que exagera de um outro lado da questão.
Então, voltando aqui ao texto, o que Jesus está nos ensinando é que, embora a questão material seja importante, ela não deve ser forte o suficiente, valorizada por nós o suficiente para carregar nosso coração. Ela não pode ser transformada em tesouro por nós. E o problema é que muitas vezes nós não entendemos isso. E com dinheiro é muito fácil de acontecer. Nós não sabemos lidar com isso a maioria das vezes e transformamos sim o dinheiro em tesouro. A gente acha que é ele que vai mudar completamente a satisfação das nossas almas, preencher os espaços que faltam, trazer a alegria que nunca existiu, resolver todas as questões aqui nesta vida. E aí eu posso lhe dizer com muita tranquilidade que eu conheço gente extremamente rica que trocaria toda a sua riqueza por uma vida em que a família fosse alinhada. Só por exemplo, por uma vida em que Deus fosse parte da rotina de todos de sua casa. Conheço gente assim, de, de conhecer mesmo. Gente que em algum momento da vida tornou o dinheiro tesouro e deixou que a vida tomasse os rumos que a conduziam até aqui hoje. E a gente corre esse risco. A gente às vezes não consegue entender que o dinheiro ele pode comprar uma cama grande com o melhor colchão do mundo, que aquece nos dias frios, faz massagem nos dias de descanso, nos dias de cansaço, desculpa, mas que não traz descanso. O dinheiro pode comprar uma casa bonita, grande, muito bem equipada, organizada, colocar 18 funcionários lá dentro, mas não pode garantir paz dentro da casa. Não pode garantir fidelidade no casamento. O dinheiro pode pagar uma excelente escola e tudo bem, mas não garante o coração do filho. O dinheiro. Aqui é um termômetro bom, que às vezes a gente se preocupa e se esforça tanto para dar o melhor financeiramente para os nossos filhos. A gente se esforça tanto para dar a melhor faculdade, o melhor curso, o melhor isso, aquilo e aquilo outro. Mas a gente se esquece que o melhor que a gente pode dar para eles não é isso. O melhor que a gente pode dar para eles é o próprio Deus. Mas a gente gasta a maior parte do tempo em busca de proporcionar isso. Por quê? Porque isso vai proporcionar o que para ele no futuro? Dinheiro. E a gente vai criando essa cadeia de tornar o dinheiro tesouro nas nossas descendências também. E o dinheiro ele pode trazer lazer e tudo bem. Eu comprei uma vara de pescar há pouco. Tudo bem. Mas o dinheiro não cura uma alma vazia que não consegue ter prazer nas coisas. O dinheiro pode trazer conforto, mas não traz contentamento. O dinheiro pode pagar uma viagem de férias em família e tudo bem, você deve fazer isso, esforce por isso, procure isso, invista nisso. Mas o dinheiro não paga a ausência o resto do ano inteiro. Dá para entender como a gente vai tirando as coisas de lugar por causa do dinheiro? Ou a gente vai colocando as esperanças
no dinheiro. A gente faz isso porque a gente está transformando o dinheiro em tesouro. E é por isso que Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. E essa, nesse texto, é uma das frases mais profundas, porque Jesus não diz que o dinheiro revela onde está o tesouro, não. Ele diz que, ou que o coração revela onde está o tesouro. Ele diz que o coração segue o tesouro. Onde está o tesouro, o coração vai atrás. O coração vai atrás daquilo que a gente considera mais precioso. E aí percebe, com o que eu falei há pouco, a nossa tendência de fazer isso? Dentro do equilíbrio que estamos falando. Eu não estou falando que dinheiro é desnecessário, é pecado, rasgue seu dinheiro, não. Mas percebe, começa com algo legítimo, algo bom, um cuidado, uma necessidade, um projeto, uma oportunidade. Mas se o coração não tiver muito bem guardado, aquilo vai crescendo dentro da gente, vai se tornando um tesouro, aquilo vai se tornando a nossa razão de existir. E a gente precisa colocar freios nisso. A gente precisa se policiar muito bem. A gente precisa ter termômetros na nossa vida para tentar identificar se isso está acontecendo com a gente. Porque tem gente que usa a questão legítima do dinheiro para justificar suas ações. E aí a gente tem marido que não bota o pé dentro de casa. Por quê? O que é que ele geralmente diz? Não precisa dizer não, não fala não. Alguém tem que trabalhar, né? Tem que pagar as contas, né? A mesma coisa acontece com algumas mulheres que se aprofundam na carreira, mas o homem tem essa tendência maior a abandonar a família e justificar com dinheiro. Mas sabe o que está acontecendo? O tesouro dele é dinheiro. Às vezes, eu não vou também generalizar, mas às vezes dava para viver com menos, com bem menos, e ser muito mais presente, e estar em casa, e participar da vida da esposa, do filho, ver os filhos crescerem. Dá para ir entendendo os danos de que tornar o dinheiro um tesouro pode nos causar? E eu queria fazer um recorte mais específico aqui, porque talvez esteja na sua cabeça aí que isso só acontece com gente rica. Mas não é não, viu? O dinheiro ele pode dominar tanto gente rica quanto gente pobre, como classe média, qualquer pessoa. Não é apenas uma questão de quanto alguém possui, mas o quanto aquilo ocupa o coração. Pouco importa a quantidade, e o dinheiro tem uma coisa muito específica. Quanto mais se tem, mais se quer. E mais difícil é ter menos. É abrir mão. É olhar e dizer: está ocupando o lugar errado, vou cortar aqui, vamos baixar o padrão e vamos realinhar a vida. E ser satisfeito com o que Deus tem dado. Então, tem gente que é rica, que tem muito, mas é livre. Não tornou o dinheiro tesouro. Conheço também. Conheço também. Chega, eu me arrepio. Sabe por que eu me arrepio? Que eu acho que esses, Deus abençoa ainda mais. Eu acho, aqui é uma coisa de Marcelo, tá? Mas eu acho que Deus torna algumas pessoas especialmente prósperas para que elas abençoem outras pessoas e causas do reino de Deus. Acredito nisso.
E tem gente que tem muito, mas nunca tornou o dinheiro um tesouro. É livre, não é escravo disso. E tem gente que é pouco, mas é escravizado. E é escravizado pelo desejo de ter cada vez mais. Não só pela necessidade de ter mais, não, pelo desejo mesmo, assim, a entronização do dinheiro. Então Jesus não está tratando aqui de quanto se tem. Ele está tratando daquilo que domina o coração. Então a pergunta hoje aqui, nesse ponto, será que o dinheiro dominou o seu coração? Você já parou para avaliar isso? Você só consegue se sentir em paz se você tiver dinheiro. E eu não estou dizendo que a falta de dinheiro diante de circunstâncias causa tribulação, não. Mas você só consegue ter paz se tiver dinheiro. Você só consegue se sentir alguém se tiver dinheiro. O dinheiro ocupa seus pensamentos com uma frequência desproporcional. Está o tempo todo lá. Essas são perguntas necessárias e a gente precisa fazer, precisa trazer para as nossas vidas. Porque Jesus ele não quer simplesmente corrigir o uso do dinheiro, não. Ele quer tratar o coração. Ele quer tirar do coração aquilo que está tentando ocupar o lugar de Deus. Então, aprender a juntar tesouros no céu é aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. É ter como tesouro no coração aquilo que não é dinheiro, aquilo que não pertence a esse mundo, aquilo que não é bem. A prioridade do coração está nessas coisas. Os bens têm lugar, o trabalho tem lugar, mas nenhum deles deve ser o nosso tesouro, deve ser o centro da nossa paz, deve ser a esperança da nossa alegria, da nossa identidade, dos nossos esforços, o centro dos nossos esforços. Deve ser a fonte da nossa esperança. Então, a pergunta para encerrar esse ponto aqui também é muito simples. O dinheiro que Deus colocou na sua mão, não importa quanto, se tornou algo que subiu o coração e começou a definir a sua vida? Ou o dinheiro que você não tem, mas que você espera ter e está se dedicando a isso como a prioridade principal do seu coração? Porque se for assim, ele tomou seu coração. E se ele tomou seu coração, cedo ou tarde outras consequências virão. Então Jesus prossegue aqui no texto. Depois de falar sobre tesouros, Jesus fala sobre olhos. Aí parece que ele mudou de assunto, né? O que é que Jesus fala aqui nos versículos 22 e 23? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. E aí é interessante porque realmente, à primeira vista, parece que Jesus mudou de assunto. Começou agora a falar de outra coisa. Mas Jesus não mudou. Jesus continua falando aqui do mesmo assunto. E a gente precisa entender isso dentro de uma interpretação do mundo bíblico e judaico de falar. Naquele momento em que Jesus está pronunciando essas palavras. Na Bíblia, olho bom e olho mau são expressões judaicas que tratam da forma como lidar com o dinheiro. Falam de disposição interior em relação aos bens e às necessidades dos próximos. É por isso que a gente vai ter outros textos na Bíblia, que na tradução em português não vai ajudar a gente muito a entender, mas o que está lá é literalmente
por exemplo, nesse texto que eu vou ler, é o homem de olho bom. Lá em Provérbios 22:9, nós temos: o generoso será abençoado. Lembra que eu falei há pouco? É bíblico. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Literalmente, no hebraico, o que está escrito aí é: o homem de olho bom será abençoado. Quem é o homem de olho bom? O generoso. Então, quando Jesus está falando aqui de olho bom e olho mau, Jesus está falando dentro dessa perspectiva. O homem de olho bom é aquele que olha para o que tem e consegue também enxergar a necessidade do outro. Ele não vê os seus bens apenas como uma proteção de si mesmo, como um tesouro para si, apenas como algo para o conforto próprio, mas como uma oportunidade de servir as pessoas e de servir ao reino também. Já em Deuteronômio 15:9, a gente vai ter, e eu botei já uma versão aqui que ele, na tradução de português, usou um termo mais próximo, que é a Almeida Revista e Atualizada. Então, se projetar aí, vai sair diferente, mas pode projetar. Guarda-te, não haja pensamento vil no seu coração, e nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão. De sorte que teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. É uma advertência aqui, resumindo, para guardar o coração, para não ser mesquinho com o próximo. Porque estava chegando uma época de perdão das dívidas lá. Então guarda seu coração para não ser mesquinho, para não ser avarento, para que teus olhos não sejam malignos com teu irmão pobre. O que é ter olho maligno com o irmão pobre? Ser mesquinho em relação ao irmão pobre. Então Deus, ele está advertindo Israel aqui para não endurecer o coração quando alguém precisasse de ajuda. Era o perigo de ter um olho mau contra alguém aqui, é esse olhar avarento, calculista, fechado, que vê a necessidade do outro, mas pensa primeiro no próprio bolso, no próprio tesouro, nos próprios bens e não se importa com o cuidado do outro. Então, quando Jesus fala aqui de olhos bons e olhos maus, ele está falando da forma como o coração enxerga a vida em relação ao dinheiro. Depois de tornar um tesouro, e depois de trazer o cuidado de tornar o dinheiro um tesouro, tenha cuidado como você lida com o dinheiro, na prática. Porque o olho bom é o olhar de quem está livre das amarras do dinheiro para ser generoso. E o olhar mau que ele fala aqui é de quem está preso pelo apego ao dinheiro, pela idolatria ao dinheiro, pela avareza, pela comparação, por querer guardar para si mesmo. E Deus abençoa quem desses dois? O generoso. Deus abençoa quem sabe usar o dinheiro para abençoar, para cuidar, para promover o bem. E o avarento, o ganancioso, acha que será abençoado por acumular e guardar para si apenas. Mas, na verdade, ele está em trevas. A ganância vai dominando o corpo por inteiro. Por isso que Jesus expande essas trevas aí. Então, o dinheiro, ele não mexe somente com o bolso, não. Ele mexe com camadas profundas aí da nossa vida, do nosso dia a dia. E aqui um alerta, meus irmãos, atual, e aplicando esse trecho do ensino de Jesus, é que nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Extremamente consumista. E, inevitavelmente, isso entra na nossa vida. A gente não consegue conter todos os filtros em relação a isso.
Mas se a gente não tiver cuidado, a gente vai seguindo pelo caminho oposto ao que Jesus está propondo aqui. Porque o que é que nós temos hoje? As pessoas são medidas pelo que elas têm. As pessoas são tidas por mais importantes porque elas têm mais dinheiro. O valor das pessoas está sendo medido pela quantidade de dinheiro que elas podem produzir, ou que elas podem guardar, ou que elas podem gastar. E sem perceber, a gente vai entrando por questões assim e a gente começa a tratar melhor quem tem mais. A gente começa a ouvir com mais atenção as dores, as questões de quem tem mais. A gente não consegue enxergar nada para admirar em quem tem pouco. A gente diminui as pessoas ao ponto de que elas não pudessem sequer nos ensinar algo, aprender algo com ela, dividir o tempo com elas. Por quê? Porque ela tem pouco. A gente transforma pessoas em invisíveis. Por quê? Porque tem empregos que pagam pouco. E a gente vai alimentando isso dentro de uma sociedade que às vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo. Às vezes a gente faz isso com o porteiro da nossa prédio, com a diarista da nossa casa, com o zelador do condomínio, com o garçom do restaurante. A gente nem conhece. A gente não sabe nada sobre a pessoa. Mas a coisa é conduzida de uma forma para que você pense que ela é menor do que você. Por quê? Ela tem um emprego que serve e que paga mal. Isso acontece ou não acontece? E quando isso acontece, meu irmão, isso revela que o dinheiro começou a ocupar um lugar que não pertence a ele nas nossas vidas. Ele já está dominando. O dinheiro jamais deverá ter o poder de dizer quanto uma pessoa vale. Inclusive, uma pessoa não vale pelo salário, pelo bairro que mora, pelo carro que dirige, pela escola que os filhos estudam, pela marca da roupa que veste, pelos lugares que frequenta, o tipo de comida que come. O valor da pessoa está no fato dela ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. E talvez essa seja uma das maiores distorções de nossos tempos. A gente ignora pessoas que não têm nada, mas que são e tão imagem e semelhança de Deus quanto nós. E que tem valor para Cristo. E que Cristo morreu por ela, da mesma forma como morreu por você. Então, irmãos, Jesus está nos chamando aqui a examinar os olhos, a tentar perceber se estamos presos ao dinheiro nessa forma, ou a esse ponto de que sequer conseguimos nos desprender dele para abençoar os outros, para abençoar a igreja, para abençoar missionários, para abençoar pessoas carentes. Ou se a gente está se sentindo dono de si mesmo e do próprio destino, preso ao dinheiro, se sentindo superior por conta da quantidade de dinheiro que temos em relação aos outros. E aqui tem um outro aspecto, né? Às vezes acontece um caminho inverso. E eu vou ser rápido aqui, mas não acho que esse tipo de advertência é só para quem tem dinheiro, não. Porque tem gente que tornou o dinheiro tesouro
e tem o mesmo tipo de olhar aqui, que estamos exortando, mas que não tem dinheiro. Ela também age assim em relação aos outros, valorizando e classificando as pessoas pela quantidade de dinheiro que elas possuem, independente dela ter ou não. E ainda acontece algo pior, às vezes. Ela se menospreza porque não tem dinheiro. Ela acha que ela não é ninguém porque não tem dinheiro. Ela acha que ela não importa porque não tem dinheiro. E às vezes você está até injustamente atribuindo isso às pessoas. As pessoas estão fazendo isso comigo, mas não é. É porque ela entronizou o dinheiro e ela colocou a identidade dela no dinheiro. E ela passou a existir dessa forma também. Então não deixe que sua vida seja assim. Jesus está lhe chamando a examinar-se, para que o dinheiro não ocupe o lugar errado, não transforme o centro do seu coração, dos seus esforços, do seu tempo, não mude a forma como você enxerga as pessoas, as necessidades dos outros, não meça os outros nem a si mesmo a partir da quantidade de dinheiro que cada um pode produzir ou tem. Não se sinta superior nem diminuído por conta disso, porque quando isso acontece, nós já estamos com o olhar adoecido. E aqui, caminhando para o fim, Jesus encerra dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus, ele chega no ponto mais direto do texto aqui. E note que ele não está dizendo que é difícil servir a dois senhores. Cuidado quando for servir a dois senhores. Ele está dizendo é impossível. Não dá. Dois senhores exigem lealdades diferentes. Em algum momento, as ordens dos senhores vão entrar em conflito. E quando isso acontece, a nossa obediência revela quem é que tem tido a palavra final sobre nós. De termos práticos, aqui, o que eu quero dizer com isso é que em algum momento, você já passou e vai passar de novo, a forma como você lida com o dinheiro vai entrar em conflito com o que Deus requer de você em relação ao dinheiro. E a sua decisão vai mostrar quem é o seu Senhor. Seja na busca pelo dinheiro, seja no emprego do dinheiro, seja no socorrer de alguém ou negar estender a mão por amor ao dinheiro. Quando a gente vai somente respondendo às demandas do dinheiro, é aqui onde entra aquilo que eu falei no começo. O dinheiro deixa de ser algo que nós temos e passa a nos possuir. Deixa de ser algo que nós temos como instrumento e passa a ser o nosso Senhor a quem nós servimos. E ele vai passando a definir o que é prioridade, o que é que pode esperar, o que não vale, o que é sacrifício, o que vale o sacrifício, o que não vale, o que tem que ser deixado de lado. A agenda começa a ser moldada somente pensando na produção, a família recebe só o que sobra, a vida com Deus fica só para depois, só para quando tiver mais tempo. A generosidade sempre fica para quando tiver mais dinheiro. E os exemplos podem ser inúmeros. E quase sempre isso vem com justificativas muito bem sensatas, razoáveis, porque todos nós temos responsabilidades. A gente precisa trabalhar, pagar as contas, cuidar da família, planejar o futuro, se preparar para a carreira, para o sustento. Esse é o mundo aqui. E Jesus não está condenando isso. Mas ele está nos alertando para o momento em que as coisas legítimas começam a tomar proporções além disso. Começam a virar tesouros. Quando o dinheiro assume esse lugar que não lhe pertence, e ele nunca diz
Basta. Tá bom. Tenha certeza disso. Sempre vai apontar para um pouco mais. Porque ele nunca vai poder lhe entregar aquilo que ele oferece. Sempre. Não importa a quantidade de dinheiro que você tenha. Você sempre vai precisar de mais segurança, de mais paz, de mais crescimento, de mais reconhecimento, de mais controle. Sempre. Os ídolos nunca entregam o que eles prometem. E esse é o ponto do versículo 24 aqui que a gente encerra. Em algum momento, Deus e o dinheiro podem nos chamar para direções diferentes, decisões diferentes. Não ache que isso é uma realidade distante da sua. Não ache. Eu não estou falando que Deus vai lhe chamar para largar tudo, não. Aqui ele pode chamar. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pequenas decisões do dia a dia que vão nos envolvendo, que vão nos atraindo e que vão ocupando um espaço que a gente não percebe e de repente já é tarde demais. O Senhor está sendo o dinheiro. Nossa esperança está no dinheiro. Nossa paz está no dinheiro. Nossa segurança está no dinheiro. Nosso descanso está no dinheiro. E o dinheiro vai estar chamando você a uma produção de dinheiro sem fim. Nunca vai ser suficiente. E o que Deus lhe chama, e nós falamos aqui, já no Sermão do Monte, é um caminho totalmente diferente. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas do dinheiro lhes serão acrescentadas. E como é que Deus vai acrescentar? Vai lhe dar trabalho, vai lhe dar sustento. E eu volto. Não estou entrando aqui em extremos, não. Não estou entrando em exageros, não. Se dedique, trabalhe, queira construir, não tem problema nenhum disso. Problema nenhum nisso. Mas não deixe que o dinheiro seja o seu senhor. Não deixe que o dinheiro seja o seu tesouro. Não deixe de olhar para o necessitado e ajudá-lo, porque você ama mais o seu dinheiro do que o necessitado, do que o próximo. Não trate mal aqueles que ganham menos que você. Não trate mal aqueles que não construíram uma carreira por alguma questão da vida. Não trate com menos valor do que você mesmo, inclusive. Mas sabe o que me assusta? Encerrando de verdade agora. É que a Bíblia fala de um dia em que nós seremos perseguidos por amor a Cristo. A Bíblia fala da gente perder tudo por Cristo. Será que a gente estaria realmente disposto a isso? Será que a gente teria a coragem de viver isso? Se a gente tivesse que escolher largar todos os bens e a vida, ou seguir como discípulo de Jesus, qual o caminho que a gente ia tomar? Se fosse hoje. Jesus, quando ele enviou os 12 para um momento específico, ele disse, em um pedaço, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem,
Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Se você tivesse ouvido isso aqui de Jesus hoje, você ia dizer, tá bom, Jesus, valeu, mas isso aí é para outro. Ou você ia, Senhor, eu te amo, tu és o meu Senhor e nada mais importa. Ainda que eu perca tudo, ainda que eu seja preso, ainda que eu perca os meus bens, seguirei contigo. Bota esse termômetro no coração aí e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra, teu amor, teu cuidado, tua provisão, Senhor, sobre nossas vidas. Senhor, vivemos num mundo que ama o dinheiro, um mundo que valoriza o dinheiro acima de todas as outras coisas e acima de tu mesmo, Pai. E nós queremos te pedir que tu possas guardar os nossos corações em relação a isso, Senhor. Que a gente tenha equilíbrio nessa vida, para desfrutar das bênçãos que tu nos dás com prazer, com a nossa família, ter nossos momentos que podemos construir através do trabalho e da bênção que tu nos dás de trabalhar. Mas, Senhor, que o dinheiro jamais nos domine, Pai. Que o dinheiro não seja o nosso tesouro, que a gente não viva apenas para produzir dinheiro, que a gente não meça as pessoas, o valor das pessoas a partir do dinheiro, que a gente não meça o nosso valor a partir do dinheiro, que a gente não troque aquilo que o dinheiro não pode comprar por dinheiro, que a gente valorize, Senhor, nossos relacionamentos, nossas casas, nossas famílias, as pessoas e especialmente a Ti, Senhor, acima do dinheiro, Pai. Nos ajuda, Senhor, a perceber onde temos errado na nossa forma de lidar com essas questões e que Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a corrigi-las. Pai, ajuda também cada pai aqui, cada pessoa que tem filho, a cuidar do coração de seus filhos, Pai. A investir na vida dos seus filhos, a entender que o melhor que podem dar para seus filhos não é uma vida financeira resolvida, mas é uma vida de discipulado, Senhor. É uma vida aos seus pés. E que a gente possa investir, Senhor, como pais, tempo na vida dos nossos filhos. Que o dinheiro não roube esse tempo de discipulado, de cuidado, de presença nosso com nossos filhos e com nossos cônjuges, com nossa família. No nome de Jesus. Amém.